Olá pessoal, sejam todos bem-vindos. Eu sou o professor Paulo do Departamento de Geomática da Universidade Federal do Paraná. E hoje nós vamos determinar o desnível entre dois pontos, na crista deste talude e este ponto em que a estação total está instalada. Faremos isto usando o nivelamento trigonométrico. Nesta aula de campo, iremos aprender a determinar o desnível entre dois pontos usando a técnica do nivelamento trigonométrico. Neste caso, no exemplo que iremos fazer, vamos determinar o desnível de um ponto A, onde está instalada a estação, até um ponto B, onde está instalado o prisma. E vamos determinar esse desnível aqui. Então, o que nós vamos precisar? Alguns elementos serão importantes nessa determinação do desnível, como a altura do instrumento, que vocês viram em aula o que é, e a altura do sinal ou altura do prisma, fora a observação da distância inclinada e do ângulo zenital. Com isso, nós conseguiremos determinar esse desnível entre o ponto A e o ponto B. A primeira etapa será a instalação do bastão com o prisma e da estação total. O professor Alex irá regular agora a altura do bastão. O bastão será deixado numa altura, para este exercício, de 1,60 m. Observe que para fazer esse ajuste é necessário apertar o gatilho do bastão. O professor Paulo está medindo a altura do instrumento em relação ao ponto no chão, exatamente na posição ou na indicação da posição do eixo secundário da estação. Lembrando que essa informação da altura do instrumento é necessária para o cálculo do desnível. Agora ele está configurando esses elementos dentro da estação. Ao ligar a estação, estaremos nesta tela. Então, esse ícone aqui do triângulo com um traço no cateto menor é justamente o desnível que a estação vai calcular. Como nós vamos inserir a altura do prisma e a altura do sinal? A altura do prisma já nessa tela nós podemos acessar com as setas para cima e para baixo. Apertamos esquerda e direita para acessar o campo e vamos alterar. Nesse caso aqui colocarei 1,70 m, Enter. Mas voltarei para deixar igual ao do nosso exercício, que foi 1,60 m, só para vocês observarem. Feito isso, agora eu tenho que configurar a altura do instrumento. A altura do instrumento é configurada através de um aplicativo existente na estação total. Vamos clicar em Menu e vamos clicar em Programas, F1. E aí vamos escolher este programa aqui, F1 Topografia. Ao clicar em F1 Topografia, nós teremos que fazer 3 etapas. A primeira etapa é Define Obra. Isso é o arquivo, o nome do arquivo, onde serão gravados os dados observados. Nós vamos deixar a obra que já existe, não vamos alterar. Vocês devem fazer na prática, criar uma obra, para que vocês possam organizar os dados coletados em campo. E nós vamos em Definir Estação, pressionando F2. Ele perguntará qual é o nome da estação, então vamos colocar aqui Estação A. Então vou vir aqui, vou apagar todos esses elementos, um pouquinho devagar, mas dá certo. E aqui vou definir como Estação A, o ponto onde nós ocupamos o equipamento. Ele pede coordenadas para esse ponto. Nesse caso, nós não vamos usar efetivamente essas coordenadas. Então, simplesmente eu vou dar Enter em cada um dos campos e ele vai assumir todos os valores iguais a 0. Pressiono OK. E agora sim, ele me pergunta qual é a altura do instrumento. Então, novamente, eu vou fazer a alteração dessa altura conforme a altura medida em campo. No nosso caso, a altura do instrumento foi 1,643 metros. Então vamos editar isso aqui.
1,643. Gravo e dou um OK. Ele vai pedir para definir uma orientação. Nós veremos nas próximas aulas o que vem a ser isso. Nesse momento nós vamos apenas executar por azimuth, não se preocupe com relação a isso. Vamos só colocar um valor 0 e vamos gravar. Aí podemos iniciar nossos trabalhos. Agora podemos alterar a tela. Vocês vejam que ele está dentro do aplicativo ainda, topografia. Então a gente pode alterar a tela. E se nós deixarmos nesta tela que está aqui, ele já vai nos mostrar o valor do desnível quando nós medirmos em campo. Se eu sair do aplicativo e voltar para a tela de medição, esse desnível também será apresentado para nós. No nosso caso, a altura do instrumento foi 1,643 metros. Então vamos editar isso aqui. 1,643. Gravo e dou um OK. Ele vai pedir para definir uma orientação. Nós veremos nas próximas aulas o que vem a ser isso. Nesse momento nós vamos apenas executar por azimuth, não se preocupe com relação a isso. Vamos só colocar um valor 0 e vamos gravar. Aí podemos iniciar nossos trabalhos. Agora podemos alterar a tela. Vocês vejam que ele está dentro do aplicativo ainda, topografia. Então a gente pode alterar a tela. E se nós deixarmos nesta tela que está aqui, ele já vai nos mostrar o valor do desnível quando nós medirmos em campo. Se eu sair do aplicativo e voltar para a tela de medição, esse desnível também será apresentado para nós. O professor Paulo fará agora a colimação ao centro do prisma para a medição da distância inclinada e do ângulo zenital. Observem a focalização de retículo, imagem, movimentação com os parafusos micrométricos para poder fazer a colimação no centro do prisma, conforme vocês podem observar nessa imagem, os retículos centrados no prisma. Os valores observados foram ângulo zenital 71,30,20 e distância inclinada 11,043 metros e o desnível 3,546. Mais observações são apresentadas aqui nesta tabela. Faremos um outro desnível agora. Vamos determinar o desnível do ponto ocupado até a quina superior deste prédio por nivelamento trigonométrico, porém agora usando a medida sem prisma, ou seja, com laser. Para que o professor Paulo consiga determinar o desnível do ponto A até o alto do edifício, nós vamos ter que alterar o modo de medição da distância eletrônica. Observem na tela que nós estamos usando medidas com prisma circular. Agora vamos alterar o nosso sistema de medida para o sistema a laser, que não precisa de um refletor. Então vocês devem acessar o menu até a hora que encontrarem a opção EDM. Nessa opção, o modo EDM que vamos usar é o modo SP, sem prisma. Aqui está, SP distância curta. Damos um OK. E observem agora a tela alterou para SP sem prisma e RL raio laser. Atenção, sempre que estiverem com esta opção, não façam pontaria em superfícies reflectivas ou mesmo no prisma. Usem somente pontarias em superfícies não reflectivas. Observem na tela também que, além de alterar o modo de medição EDM, alterou-se a altura do prisma.
já que agora nós não estamos usando um bastão que eleva o ponto do chão. Estamos fazendo a pontaria diretamente no elemento que queremos medir, ou seja, na quina do prédio. Como o ângulo zenital é pequeno, fica difícil de executar a pontaria. Nesses casos, podemos usar um recurso que é chamado ponteiro laser, que facilitará a identificação de onde estamos fazendo a pontaria. Para ativar o ponteiro laser, vamos em função e depois F4 laser ligado, desligado. Nesta imagem podemos ver o ponteiro laser bem na base do prédio e agora se deslocando ao longo das pastilhas do prédio. O refino da pontaria sendo feita pelo professor Paulo para posicionar o retículo exatamente sobre a quina do prédio e assim ter o desnível daquele ponto até o ponto ocupado. Uma vez colimado, basta mandar medir a distância a laser, que o professor Paulo fará agora. Assim já teremos o valor do desnível calculado e apresentado na estação. Vocês podem observar as medições realizadas. Ângulo zenital 44 graus, 40 minutos 50 segundos. Altura do instrumento 1,643 metros. Altura do prisma igual a zero, visto que a pontaria foi feita com um laser. Distância inclinada 26,089. E finalmente o desnível entre o ponto e o topo do prédio igual a 20,193 metros. Este foi o assunto desta aula. Obrigado pela atenção e até mais.